Então, basicamente, vamos verificar este exemplo 5.1 do Zeborg aqui, né, fazendo ele de uma forma um pouco mais lenta. Então, ele tem aqui um tanque que ele já tinha conversado lá no capítulo anterior, um tanque de aquecimento. Nesse tanque de aquecimento, ele tem uma vazão máxima de 1.000 kg/h, o volume do tanque é 2 metros cúbicos, a densidade do líquido que está passando ali é de 900 kg/m3 e o calor específico, a pressão constante é de 1 caloria por gramo grau Celsius. Ele tem umas condições iniciais, né? O processo inicialmente está no regime permanente, e as condições iniciais desse regime permanente é que, com relação à temperatura de entrada e de saída, ela está entrando a 100 graus e está saindo a 130 graus. Né? Então, só por aí, só para verificar. Então, temos ali o tanque com a sua vazão entrando, uma vazão saindo. Ele diz que as duas vazões são iguais, né? Dá o valor lá de 1.000, né? 1.000 kg/h, né? Então, essa vazão é conhecida. Essa vazão aqui, então, é de 1.000 kg/h. Ele tem a temperatura do fluxo que está entrando é TI, a temperatura do fluxo que está saindo é T, igual que a temperatura de qualquer pontinho dentro do tanque, né? Isso é uma consideração feita lá no começo, que as temperaturas dentro do tanque eram as mesmas em qualquer ponto e que era a temperatura também do fluxo que estava saindo. Por outro lado, nós temos então calor entrando. Esse calor ali, ele pode ser uma serpentina de vapor que está aquecendo o fluxo, o fluido no tanque, pode ser uma resistência elétrica que está aquecendo aquele fluxo, a gente não está determinando isso, basicamente tem um calor que está entrando. E na condição inicialmente, nós temos aqui que a temperatura do líquido entrando é de 100 graus, né? Inicialmente, no tempo zero, digamos. Temperatura no tempo zero é de 100 graus Celsius. E a temperatura T no tempo zero é de 100 graus, 130. 130 graus Celsius, né? Logicamente, se isso aí está acontecendo no regime permanente, sempre está entrando a 100, sempre está saindo a 130, é porque tem que existir um calor, né? Este calor aqui, ele está aquecendo essa água que entra a 100 e sai a 130. E como eu estou no regime permanente, aí esse calor aí também ele é constante, ele está num valor constante, ou seja, inicialmente, e quando a gente fala inicialmente, é inicialmente antes de que o tempo comece, né? Ou seja, seria como falar como no tempo negativo, né? Se eu teria aqui a temperatura TI, por exemplo, ela vem em 100 graus. Isso aqui é 100 graus Celsius e tal. Ela está nesse valor de 100 graus Celsius de forma permanente até o instante zero, que é quando o nosso problema vai começar, tá certo? A mesma coisa vai acontecer então aqui com a temperatura de saída T, que ela está em 130. Ela vem em 130 antes do tempo começar, né, no tempo igual a zero, no regime permanente. E, portanto, eu vou ter que ter também um calor no tempo, que no regime permanente ou no tempo igual a zero, ele tem que ter um valor ali constante, tá certo? Aqui todos são valores constantes. Só que no caso ali o calor ele não está me dizendo quanto que é esse valor. Esse valor de regime permanente seria o que a gente chamaria do barra, né? O Q barra, o T barra ou o TI barra. São os valores de regime permanente antes de que o exercício comece, quando a temperatura está em 0 graus. Perdão, enquanto que o tempo está em zero, né? O tempo não começou a rolar ainda. E essa é a condição de regime permanente, então, né? Essa é a minha situação de regime permanente. Digamos que o regime permanente está acontecendo para cá, né? Do tempo steady state. Né? Todo isso aqui, steady state, é o que está acontecendo antes de que o tempo comece a rolar.
Claro, pode acontecer um outro regime permanente, ou seja, você pode, de repente, aumentar o calor de, sei lá, de 30% do seu valor. O que que vai acontecer? A temperatura de saída vai dar uma variação, mas ela novamente ela vai se estabelecer em um novo valor. Então, aquele novo valor, quando ela novamente se estabelecer, também é um regime permanente, mas é um regime permanente posterior a alguma variação que eu fiz. Mas, novamente, o sistema todo ele deve, se a entrada que você deu ela se estabelece, né? Se você pega o calor e aumenta ele em 30% e deixa ele quieto em 30% mais, espera-se que o sistema todo sofra uma variação, mas que novamente ele se estabeleça em um em um novo valor de regime permanente para suas variáveis. Espera-se, né? Pode ser que isso não aconteça se o sistema for instável, a gente vai ver mais na frente. Isso aí não acontece, né? Mas espera-se que isso possa acontecer. Beleza. Então essa é a minha situação inicial. Diz ali, né? Antes até de ver as perguntas, então vamos ver aqui a questão dos nossos passos, né? Primeiro, vamos então montar uma conservação de energia para isso aí. Como que ficaria a equação de energia? Conservação de energia. Então, basicamente, a taxa de variação de energia vai ser igual à quantidade de calor entrando menos a quantidade de calor saindo. A taxa de variação de energia, a gente já deduziu isso aí, não vamos fazer outra vez, né? Então, eu tenho que vai ser a minha massa, que é o ρV, pelo calor específico, C, pela variação de temperatura, dT. Essa é a variação da minha energia. Basicamente, isso aí é o que a gente falava lá, é MC delta T, né? MC delta T. Depois, o que acontece com aqui a variável é que eu vou fazer esse delta T variar no tempo. Então, a princípio, eu teria MC delta T igual a calor que entra menos calor que sai. Se eu faço a variação no tempo, então eu tenho MC delta dt igual ao que ponto que entra menos o que ponto que sai, que a gente vai fazer aqui agora. Então, se a gente considera que a vazão é a mesma, né? Então, o que eu tenho, se não fosse a mesma, né? Eu teria o quê? Eu teria um ômega de entrada, perdão, ômega não, W, né? Uma vazão de entrada I, vezes o calor específico pela temperatura de entrada I. Seria o calor entrando por convecção, né? Pelo fluxo que entra, menos o calor que sai pelo fluxo que sai, que seria então WCT. Esse eu estou fazendo só o exemplo geral, caso eu tivesse uma vazão de entrada WI diferente de uma vazão de saída W, né? Que não é o nosso caso aqui, então no final elas são iguais e eu vou poder fatorar. Mas por enquanto vamos deixar assim. E eu teria ainda mais o que? O calor do fluxo que entra, o calor do fluxo que sai e o calor que entra pela resistência, né? O calor que entra pela serpentina, que seria mais esse Q ali, né? Que é uma taxa de calor. Tudo taxa no tempo aqui. Então, eu tenho a minha concepção de conservação da energia resumida em ρ, V, C. Como as vazões são iguais, né? Então, eu posso fatorar.
Gente, travou aí. Aqui sim, Jô. Acho que ele viu. Agora ele caiu. Olá, olá, voltei. Caiu aqui o esquema. Ok, continuamos. Bom, deixa eu compartilhar aqui outra vez. Ok, beleza. Então, estamos aqui conversando sobre o exemplo 5.1, né? Deu uma quedinha ali do exemplo 5.1 sobre o tanque, um tanque de aquecimento, tá certo? Então, já foi o exercício que eu falei para a vez passada, vocês tentarem resolver aqueles passos que estão ali à direita, né? Estamos seguindo esses passos aí para fazer o exercício um pouquinho mais completo, mais devagar do que ele está feito no livro. Então, tá me escutando, sim? Sim. Beleza, então continuo aqui. Então, temos esse tanque ali com um fluxo de entrada W de 1000 kg/h, um fluxo de saída também W, né, no caso W igual a W, e temos as temperaturas ali de entrada no regime permanente TI 100 graus, na saída T 130 graus, no regime permanente, tá? Então eu estava dizendo que são temperaturas que estão, os valores que estão acontecendo antes de que o tempo comece a rolar, antes de que o exercício comece, e estamos escrevendo então a equação da energia, chegamos nessa equação de energia aqui. Beleza. Essa é a equação de energia. Qual é o passo seguinte, Joana? Respondei, Joana, que eu vou ter que fechar a janela, começou a chorar. O passo seguinte vai ser isolar a derivada? Olha aqui, ó, eu tinha escrito aqui antes, tá ali, ó, primeiro passo, equação de conservação da energia. Isso foi o que a gente fez ali. Aí tem uma Fazer perguntinha ali. Tem uma perguntinha ali. É linear. Então você olha para essa equação diferencial e responde: é linear? Constante, 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 constante. É, né? É linear, ou seja, as variáveis que eu tenho, que são TI, T e Q, são as três variáveis. A T é a temperatura, que é a variável de saída, e TI e Q são variáveis de entrada. Elas não estão elevadas a nada diferente de 1 e elas não estão multiplicando variáveis, de acordo? Então, é linear, né? Então, é linear. Beleza. Passo seguinte. Passo 2. Qual é o Avaliar valor? isso no Manda estado brasa, então. presente. Como é que fica, então? O delta T vira zero, porque não tem variação no tempo. E todas as outras variáveis, o TI, o T e o Q, tem a barrinha em cima, o resto tudo fica igual. Tá, vamos fazer assim. Só para me ficar um pouquinho mais claro aqui, esta equação anterior eu vou abrir isto aqui. E agora sim vou fazer essa aí que você falou. Então, essa aí que você falou, que é no regime permanente. No regime
permanente vai ficar zero igual ao quê? WC, TI barra, Uhum. menos WCT barra, mais que barra. Beleza, passo seguinte. Jader, tá aí? Acho que não, prof. Deixa eu ver quem que tá por aqui pra gente ir mudando. Vamos lá. Francine. Oi, prof. Bom dia, como que está? Bom dia, tudo bem, senhor? É muito bem, obrigado. Passa o seguinte, Francine. Depois do cumprimento, Tem que fazer uma menos a outra? isso é o passo 3 aqui, tá vendo ali, né? Variáveis de desvio. Manda brasa. Aham. Vai ficar o rho VC delta T sobre T. Não é delta não, é dt Ah, dt. desculpa. dt dt, aham. Daí é igual ao WC TI menos o WCT barra, TI barra. Tá, me dicta então, o que que eu escrevo? WC, É, eu faria fatorado, dá para fazer o TI linha, né? você que manda, o que que eu escrevo? WC, TI linha. TI de desvio, né? Isso. Isso, né? Ou seja, simplesmente porque o TI de desvio é o que mesmo? O TI de desvio é o TI menos o TI barra. Beleza, TI barra, isso aí. Então, né, considerando isso aqui, fatora de uma vez, pode continuar. Aí, menos WCT, vai ficar menos WCT mais WCT barra. Então, dá para fazer menos WC, TI, T barra, T linha, desculpa, T desvio. E mais o que de desvio. Oi, Oi, prof. olá. Oi. Ah, não sei se deu uma quedinha aí o sistema e tal, pode continuar. E daí ele agora mais o que linha de desvio. E desvio, beleza, ótimo. Ok, passo seguinte. Opa. Passo seguinte. Tenho que isolar a saída e fazer o Laplace? Não. Acabamos de fazer o passo 3, vamos pro passo 4. Dá de É, enxergar ali. aham, tá, do Laplace. Isso, antes, primeiro você vai para Laplace e depois isola, tá? Ah, Então vamos para verdade. Aham. Laplace. Laplace. Beleza, então vamos para Laplace. Como que fica essa equação aí em Laplace? Vai ser o Rho VC. Aí é S T de S. Isso, vamos fazer uns chifres aí no T para a gente diferenciar ele do outro T. Só vou colocar isso uma vez, não vou ficar repetindo isso, mas só para que a gente lembre que este T aqui, né, era no tempo.
Tá? Este TI aqui, ele era no tempo. Este T aqui era no tempo, ou é, né? E este calor é função do tempo. E agora, então, a gente vai fazer isso aí. Vamos fazer de outra corzinha. Agora, isso aqui é em Laplace. Função de Laplace, função de S. Pode continuar. Aí é igual ao WC. Eu ter. Só uma coisa, só uma coisa. Aqui falta uma coisinha, tá? Que a gente não conversou. Nesta equação aqui, quando a gente fez a subtração de uma sobre a outra, Francine, apareceram as variáveis de desvio, né? Que você disse ali que era uma menos a outra e tal. Só que temos um problema aqui, ó. Porque esta variável da derivada, esta aqui, não está em variáveis de desvio. O que que a gente tem que fazer antes de passar para diante para Laplace? Colocar ela em variável de desvio? Uhum. Como que a gente faz isso? Vai colocar um ou telinha? Sim, é só colocar o telinha aqui. E eu confesso, prof, que eu não lembro. Tá. Sim, é só colocar o telinha, mas por quê? Vou fazer outra vez aqui, né? Porque a derivada de t de desvio com relação ao tempo é igual à derivada de t com relação ao tempo menos a derivada de t barra com relação ao tempo. Ah, sim. E por quê? Porque a derivada de t barra com relação ao tempo, como t barra é uma constante, então isto é zero. Então acaba sendo a mesma coisa você colocar com desvio ou colocar sem desvio. E como a minha equação está tudo em desvio, então eu coloco o desvio sem nenhum problema, de acordo? Tá, pra ficar tudo desvio. Uhum. Isso, então como ficou todo desvio, agora como eu estou em Laplace, então aqui faltou desvio também, né? Sim. Beleza, pode continuar. É... TI linha S? Isso, TI com chifre, linha de S, depois eu vou colocar os S aqui de outra cor. Aham. Daí menos WCT linha S. Uhum. Mais o que linha S. Todos esses Qs, Ts aí são em Laplace, né? São maiúsculos, beleza. Essa é a minha função em Laplace. Lembrem que a gente só pode fazer isso aí, de fazer essa derivada em Laplace multiplicando pelo S e fechou, porque a minha variável t de linha, t de desvio, a condição inicial dela é zero, lembram? Só por isso é que eu posso colocar assim, senão eu tinha que colocar a condição inicial. Lembram lá das fórmulas da tabela de Laplace? Eu teria que colocar a condição inicial e aí estragaria a minha linearidade da minha questão aqui. Então, por causa disso, a gente pode fazer isso aí de forma aí direta, somente derivando. Beleza, essa é a minha equação em Laplace. Passo seguinte. Já isolei, fiz o passo 4, agora vamos para o passo 5. Vamos ver aqui um outro voluntário. Francine, Joana. Joana voltou? Joana, tá aí não? Joana Luizy. Pode continuar aqui então. Como que fica? Aí eu vou isolar o T de desvio em S. Aí eu vou Isso. passar o menos WCT de desvio de S para esquerda. Vai falando que eu escrevo. Tá, vai ficar. Vou ver se tudo que já tá ali. Vou fazer assim, ó, Joana. Vou colocar aqui, ó, T de desvio Tá em em evidência. S, fator D. Fator de quê? Vou ver se mais WC. Esse S aqui.
Travou. Joana caiu? Oi, oi. Pode falar. Rho VC? Mais Não, falta uma coisinha ali. a US. Aham. Mais Mais. WC. Uhum. Igual. WC, TI de desvio DS, mais o que de desvio em S. Certo. Continuamos isolando. Sim. Aí agora eu passo tudo que tá nos colchetes pro lado direito, dividindo. Uhum. É isso? Isso. Ok. E agora, Júnior, como é que a gente faz para deixar essa equação aí mais bonitinha? Para que a gente possa olhar para essa equação e saber que o tal, a constante de tempo, a sensibilidade estática aqui, eu tenho que mexer essa equação aí. De que forma que eu deveria deixar ela? Oi, voltei. Tá chovendo pedra aqui. Estou escutando. Como que eu organizo essa equação aí? Para que ela fique, para que ela fique de uma forma em que eu consiga enxergar ela. Vocês lembram que quando é como que é a forma padrão de uma equação de primeira ordem? Seria K, né, Sobre sobre tal tal S S mais um. mais um, né? Então, como que eu modifico essa equação aí para que ela fique com uma cara parecida disso aí? Eu posso dividir por WC. Olha Uhum. Então fica Daí vai como? ficar 1. Então, vou fazer aqui, tá aqui, ó, seria dividir aqui por WC. Eu queria uma travada aqui. Um segundo. Dividir aqui por WC. Dividir aqui por WC. Dividir por WC, né? Divido em cima e embaixo, né? Numerador e denominador. E aqui é a mesma coisa, né? Divido numerador e aqui divido denominador. Como que fica isso então, Joana? Vai ficar 1 sobre Rho V S sobre W mais 1. Uhum. Daí o TI de desvio em S. Sim. E aí a constante do outro vai ficar 1 sobre WC dividido por Rho VW sobre W vezes o S mais 1.
vezes o desvio. Perfeito. É isso aí. Essa é a minha equação em Laplace, né? Então eu tenho a minha equação em Laplace já com a resposta. E daqui o que eu posso analisar então? Quem é a minha constante de tempo para a temperatura de entrada? É ρ V sobre W. Isso, então isso aqui seria o tal, né? Que é este aqui também, ó. O mesmo para o calor. E eu teria aqui, no caso do calor, eu teria um K, né? E aqui o K seria o próprio 1. Muito bem. Vamos lá então ao exercício agora. Que o exercício eu isolei. Tá. Eu não vou fazer agora, mas o passo seguinte seria, se você sabe qual é a entrada, então olha só, olhando para essa equação, se te dizem, eu estou num determinado valor de regime permanente, que foi o que aconteceu, né? Eu estou no regime permanente aqui, dado. Ele começou dizendo que estava com a temperatura de entrada era 100 graus, que a temperatura de saída era 130 e que tinha um calor que ele não deu o valor, mas estava tudo em regime permanente. E, de repente, alguma coisa mudou. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa equação aqui e vai colocar essa mudança na entrada, né? Pode ser TI ou Q, que são as duas entradas que eu tenho. E você vai avaliar, então, como que essa mudança na entrada vai fazer com que haja uma mudança na saída. Veja que está tudo em desvio, tá certo? Então, essa equação está prontinha para que eu simplesmente entre com a variação na entrada. Dada essa variação na entrada, eu faço a antitransformada de Laplace, volto para o tempo e encontro a minha resposta. Ok, mas antes ele pergunta então ali, ó, na parte A ele pergunta, isso aqui já está resolvido, né? Na parte A pergunta, qual que é... não está resolvida não. Então, tem uma parte resolvida. Ele pergunta, qual que é a entrada de calor no regime permanente inicial e os valores de K e de tal. Então, valores de K e de tal já estão resolvidos aqui, né? Com relação ao calor, quanto vale o K? 1 sobre WC, o W era aquela vazão que acho que era 1000 quilogramas hora. E o C era uma caloria, como que é? Uma caloria por grama grau Celsius. Vou escrever aqui mais do lado que tá aqui no... Fiquei sem espaço. Gramo grau Celsius. Quanto dessa fração aí? Se eu disser que 1 sobre 1000 quilogramas, se eu trocar 1000 quilogramas, colocar em gramas, eu vou ter que colocar outros 3 zeros aqui. Então eu teria 1 milhão de gramas por hora vezes caloria sobre grau Celsius. E aqui também tinha umas gramas. Aí, grama com grama se cancela. E eu vou ter então que o K vale quanto? Vale 1 milhão, 1 vezes 10 na menos 6, se eu passar ele para cima, grau Celsius sobre caloria por hora. Ok, esse daí é o K
então, da minha parte do calor ali. E quanto que vale o tal? O tal é somente este ρV aqui. Então, o tal vai ser a parte do calor, a densidade que era 900 kg por metro cúbico. O volume também foi dado de 2 metros cúbicos sobre a vazão que era 1000 quilogramas hora. Então, o tal dá quilograma vai cancelar com quilograma, metro cúbico com metro cúbico, e a hora vai passar para cima. Eu vou ter ali, então, posso cortar aqui 2 zeros com 2 zeros, eu vou ter 18 dividido 10, 1,8 horas. Então, tenho aí, ó, a resposta do tal e do K. Tranquilo? Ele pergunta também quanto que é o valor do calor, qual é o calor que está entrando no regime permanente para manter, né? Ele está mantendo no regime permanente inicial, o fluxo está entrando a 100 graus e está saindo a 130. Então eu tenho que ter um calor ali permanentemente sendo injetado, né? Entrando no sistema permanentemente, mas ele não diz quanto que é esse valor do calor. Então, como que eu encontro esse calor aí? Joana, Júlia. Avalia a equação no estado permanente e isola o calor. Beleza. Esta equação do estado permanente serve essa que está aqui no... Esta aqui serve? Sim. Beleza. Então como que fica ali o calor? Vai ficar... Calor vai ser igual a WC fator de T menos TI? Barra. Vamos lá para baixo então. Beleza. Tá claro, né, todo mundo? A gente simplesmente pegou a equação do regime permanente inicial, que é onde está a derivada foi zerada, as variáveis ganharam barra. Lembra que nesse exercício aqui o W ele é constante, então não nem precisa colocar barra, porque é um parâmetro constante. E então eu tenho aqui, isto aqui vai ser 1000 quilogramas hora vezes o C, que deu, 1, né? 1 caloria por grama grau Celsius vezes temperatura barra de saída, 130 graus Celsius, dado, né? Tudo isso aqui dado, menos 100 graus Celsius. Eu vou ter, então, quanto dá esta conta aqui? 1000 vezes 30. Só antes disso aqui, vou pegar estes quilogramos aqui e passar para gramas. Tá? Então, eu vou... Estes 1000 quilogramas hora aqui, vou colocar melhor 1 milhão de gramas por hora. Aí eu cancelo grama com grama. Grau Celsius com estes graus Celsius aqui. E aí a resposta vai dar o quê? Caloria por hora, é isso? Caloria por hora. Quanto que dá? 1 milhão vezes 30. Vai dar 30 vezes 1 milhão. É isso? Trinta vezes 10 na 6 caloria por hora. Que é, só para respeitar lá, ó, notação científica, 3 vezes 10 na 7.
caloria hora. De acordo? Muito bem. Esse daí é o calor no regime permanente inicial, calor barra. Para manter que a temperatura que está entrando, o líquido que está entrando a 100 graus, esteja saindo a 130, então eu preciso estar colocando esta quantidade de calorias por hora, nesses 3 vezes 10 na 7 calorias por hora. Beleza, vamos para a parte B do exercício. Ele pergunta o que é a parte B. Se o calor, a entrada de calor, de repente aumenta em 30% o seu valor. Já encontramos o valor, né? O valor é de 3 vezes 10 na 7. Se ele aumenta em 30% o seu valor, quanto tempo vai levar para que o tanque chegue a 99% da sua da mudança da temperatura final, tá certo? Então, o calor vai aumentar em 30%. Essa é a parte B do exercício, eu coloco aqui. Se o calor tiver que comportamento? Ele está no tempo. O seu valor inicial é aquele 3 vezes 10 na 7. Então aqui, este valor aqui, né, é 3 vezes 10 na 7 caloria hora. E de repente ele vai mudar em 30% do seu valor. E vai se manter aí. Então essa mudança de 30% do seu valor é esta variação aqui. Quanto que é o 30% de 3? 0,9 vezes 10 na 7 calorias hora. Isso é o quanto ele vai aumentar. Então ele vai passar de 3 para 3,9, né? O novo valor dele, o novo patamar vai ser 3,9 vezes 10 na 7. E ele quer saber, então, quanto tempo o sistema vai passar. Lembra, como é um sistema de primeira ordem, vamos ver, olhar aqui, ó. Esse aqui é um sistema de primeira ordem. Né? Como só a mudança no calor, a temperatura de entrada ela não mudou. Se ela não mudou, significa que a temperatura de entrada em qualquer instante vai ser igual à temperatura de entrada no regime permanente inicial. Ou seja, olhando aqui nesse gráfico inicial, a temperatura de entrada ela vai se manter nos 100 graus, enquanto que o calor ele variou de acordo com aqueles 30% aqui. Travou. Espera um segundo. O calor aumentou 30%, a gente já averiguou que o valor inicial dele, já averiguou o valor final dele, que seria aqueles 3,9. E a pergunta é, o que vai acontecer com isto? Ainda que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com a temperatura de saída quando isso acontecer, ou seja, quando a temperatura se manter, a temperatura de entrada se manter em 100 e o calor der esse step ali. Joana, conta para mim, o que você espera que aconteça nessa curva aí? Como que você desenharia essa curva T no tempo? Aquela exponencial, assim. Ela, no início, ela vai muito rápido, próximo do set point, e depois ela vai se estabilizando. Beleza, né? Então a gente já sabe que sistemas de primeira ordem respondem a um degrau desta forma assim, né? E ela vai chegar num novo valor de regime permanente. O que ele está querendo saber é quando que essa curva aí, ela vai chegar aqui em um valor, sei lá, vai se manter aqui num valor. Então ela deu um pulo. Se esse pulo
o valor dessa variável é de 100%, ele quer saber em quanto tempo que ele consegue 99%. Ou seja, em que instante do tempo isso aí acontece? É a pergunta. Tá certo? Se eu aumentar aqui a minha linha do tempo, ele quer saber que tempo que é este tempo aqui, ó, em que o sistema chega a 99% do pulo que ele vai dar. Então ele saiu de 130, ele vai dar um pulo que a gente não sabe ainda de quanto que é, e ele quer saber quanto tempo vai levar para ele dar 99% desse pulo. Ok, 99% para um engenheiro, quanto por cento é? Joana? Não sei. Como que não? Se você pergunta para um 99%. engenheiro quanto que é 99%, ele vai dizer que é o quê? Quase 100? 100, claro, 99% para um engenheiro é 100. 99 e 100 é a mesma coisa. Se você entra no ônibus e custa R$ 1 e você dá R$ 1 pro cara, se ele não te devolver 1 centavo, tudo bem, é a vida, né? Não vamos ser tão estritos, mas poderíamos, né? Mas se nós não formos tão estritos, se nós vamos fingir que somos engenheiros, qual que é a resposta rápida de quanto tempo vai levar para o sistema chegar em 99%, Joana? Qual é a resposta super rápida do engenheiro? Não é 5 tal, eu acho que é mais. Não, é 5 tal sim, claro que é 5 tal. Quanto era para 62,3? 1 tal. Ah, beleza. Então era 5 Olha ali a tal. tabelinha ali, ó. Tabelinha pronta, página 77. Tá vendo ali? Aham. Então, a resposta mais que rápida é 5 tal. De acordo? Que é mais ou menos quanto tempo ele leva para estabelecer. Ou seja, se ele te perguntar quanto tempo que ele leva para se estabelecer no novo valor, 5 tal. Quanto tempo que ele leva para chegar em 99%? 5 tal. Tudo bem, essa é a resposta veloz. Que é quanto então 5 tal? Olha, aí mesmo olhando, ó, se nós temos que o tal vale o tempo que eu encontrei para o calor. O tempo, a constante de tempo do calor é 1,8 horas vezes 5. Quanto que dá isso aí? 10 vezes 5, 50. 8 vezes 5, 40. 5,4? Quanto que é 1,8? 2 vezes 5, 10. 9? É isso? Eu 9 acho que é horas? 9. Acho que não. Espera aí que eu me perdi aqui. Ele não fez a conta? Fez, prof, tá no texto em cima. Ah, tá. Estou vendo aqui, ó. Esse valor aqui, né? Isso. Beleza. Ok. 9 horas. Se nós fôssemos resolver isso de forma muito certa, certinha, se não fosse fazendo tendo essa guia aí do 5 tal, o que a gente deveria fazer? A pergunta é: quanto tempo é preciso para que o calor, aumentando em 30%, quanto tempo é preciso para que a temperatura na saída alcance 99% do seu valor? Como seria para resolver isso aí de forma, digamos, analítica? Aí Joana. Oi? é eu, pode ser? Pode ser, pode Aí ser, pode ser. coloca na equação da resposta do degrau, que tem a equação pronta, que é a que dá o gráfico, e aí coloca os valores lá e encontra.
Só que esse gráfico aí já tá pronto aí, não tem muita graça, né? Olha só. Vocês estão vendo essa equação aqui, né? Sim, essa equação em Laplace, essa que está no começo da folha aí, deixa eu colocar aqui para cima, aqui. Essa que está aí em cima. Essa é a equação em Laplace da resposta em Laplace da temperatura, quando você tem entradas, variações na entrada TI ou na entrada Q de desvios, de acordo? Então, olha só, se eu pego essa equação e digo, eu quero saber quanto tempo leva para que a saída varie em 99% do seu valor, de acordo? Quando o calor tiver uma entrada de 30% do seu valor, aumente 30% do seu valor. E quando a temperatura de entrada não varie. Então, se a temperatura de entrada não varie, esse primeiro termo, todo esse termo aqui, ó, se cancela, de acordo? Porque a temperatura de entrada não está variando, não há desvio na temperatura de entrada, ela vai se manter sempre a 100 graus. Opa. Não daria para resolver a equação, achar a resposta da temperatura no tempo e fazer para 99%? Isso, exatamente. Como que a gente vai fazer isso aí? Então, se eu parto desta equação, o que eu Aplicando vou a ter? Eu vou reversa. ter agora. Sim, mas antes aí, se eu estou nessa equação, então já tirei o primeiro termo que não vou utilizar porque a temperatura de entrada não varia. Ok. O K é um número que eu já conheço, o tal é um número que eu já conheço. Quanto que vale este Q aqui? É 1 sobre S vezes Uhum. o 0,9 ou 9. Acho que era Então vamos 9 lá. vezes 10 na 7. Então vamos lá. Eu teria aqui a temperatura em S de desvio é igual a K sobre tal S mais 1 pelo Q de desvio em S. É isso, né? Estamos aqui, onde eu conheço K, conheço tal. E a minha pergunta então é este Q. É 1 sobre S o quê? Vezes o Q de desvio. Quanto que é? 9 vezes 10 na 7, eu acho. Ali tá escrito 0,9 vezes 10 na 7. Sim, ou seja, 0,9, ou melhor, Ctrl Z, 9 vezes 10 na 6. 10 na 6. 10 na 6. Nove vezes 10 na 6. Ok. Se a gente vai na tabelinha lá, fórmula, acho que é a fórmula 13. O que diz a fórmula 13? Como que é a resposta disso aqui no tempo? Quanto que é T? Quanto que é a temperatura de desvio no tempo? Quanto que dá? Lembrem que K e tal são números conhecidos, tá? Como que é a resposta disso aqui? Isso aqui ficou assim, com essa cara, olha. K sobre tal S mais 1 fator de S. Tudo isto aqui multiplicado por 9 vezes 10 na 6. Quanto que é na fórmula lá? Estão buscando? Não? É 1 menos E elevado a menos T sobre tal. Fator de quê, então? Vezes o 9 vezes 10 na 6. Isso. Beleza.
Lembre que o tal é conhecido, tá? Beleza. Esta temperatura aqui, quanto que é esse T? Quem que é a incógnita nessa equação? Professor, Lembrei da mas pergunta. tem que colocar o K também ou não? Porque aqui na tabela número 13 é 1 sobre S vezes tal S mais 1. Aí teria que multiplicar pelo K também ou não? Mas é quanto que é o nosso K? Ah, tá. Certo. Espera um segundo. K. Quanto que é o K? É verdade. Tá lá em cima. O K é esse 1 vezes 10 a menos 6, né? Tá certo. Tá É certo. isso. Vamos colocar esse K aqui, ó. Multiplica pelo K também, que tá no numerador ali. Ótimo. Quem que é a incógnita nessa equação? É o tempo. É o tempo. Então, o tempo, esse tempo aqui, ó, é a minha incógnita. O tal eu conheço, o K eu conheço. Quem que mais eu tenho que conhecer aqui para poder resolver? A temperatura? A temperatura de desvio. Quanto vale a temperatura de desvio? Lembra que temperatura de desvio é o quê? T menos T barra. De acordo? Quanto que vale a temperatura de desvio? Francine? 30? 30. De onde você tirou 30? É porque 130 é menos 100. 130 menos 100. Vamos lá, a temperatura de desvio ela começou em quanto? Quanto que era o T barra? O T barra é zero? Não sei. Tá me perguntando ou me respondendo? Eu estou respondendo. Olha lá o gráfico, ó. Quanto que é o T barra? Tá vendo o gráfico ali? Sim. Quanto que é o T barra? Tá, 130. 130, né? O T barra é o que? A temperatura na saída do fluxo no regime permanente inicial. Enquanto que ela começou? Ela começou em 130. Depois daí ela vai variar para cima, para baixo, não sei para onde ela vai variar. Só que no começo ela era 130. A gente conhece isso aí, não é? Sim. Beleza. Mas, ô, Então prof, deixa eu... o desvio não é a variação? Sim, mas essa temperatura que eu estou te perguntando não é a variação, né? Essa T que está ali no gráfico, essa T aqui, ó, é a TT, né? É a temperatura mesmo. Ela começa em 130. Ela vai variar daí para frente. Mas no começo, no regime permanente inicial, o valor dela é 130, que é o que a gente chama de T barra, né? Tá, tá. Beleza. Então Aham. ela começou nesse valor. Agora aqui, então aqui, Ctrl P, 130. E quanto que vale o T normal, sem T barra? Este T aqui. Olha o que diz o exercício, tá? Olha o que diz a pergunta. Diz ali, ó. Se o aquecedor de repente aumenta em 30%, quanto tempo vai tomar para que a temperatura do tanque chegue a 97% da sua variação de temperatura final? Quanto que seria então o T, esse T, né? Ele está aqui, ó, você tem aqui o tempo rodando. Ele estava em 130, veio aqui. E de repente houve uma mudança no calor e fez com que a temperatura, isso é a temperatura, tá? Temperatura T. Houve uma mudança no calor lá de 30% que fez que a temperatura fizesse assim.
Esta temperatura, este 130 é a temperatura de regime permanente inicial, T barra. E depois, em qualquer instante, você vai ter o quê? Você vai ter T's. Mas nesse exercício, nessa fórmula que a gente está substituindo para encontrar o tempo, tá? Nessa fórmula que a gente está substituindo para encontrar o tal do tempo, quanto que é o valor dessa temperatura? Ele disse que ele queria saber o tempo quando a temperatura chegasse em 99% do pulo que ela tinha que dar. Se ela começou em 130, a quanto que ela deveria chegar? Faz 30% de 130? Não. Qual seria o valor final ao qual ela deveria chegar? Essa é a pergunta, É na T realidade. infinito, professor? O tempo pode ir para infinito, só que a gente vai assumir, claro, ela é assintótica a curva, né? Só que você vai assumir que em algum momento ele chega lá, né? No 100% ele nunca vai chegar, ela é assintótica, mas cara, os números ali vão começar a ficar muito pequenos, né? A questão aqui é você saber como você averiguaria qual é o valor final em que a temperatura vai chegar. Vocês já escutaram falar do regime permanente? Ele não vai chegar num novo regime permanente? Se você tem essa equação aqui, essa equação aí na parte inicial da folha, eu digo, se o Q, se o TI de desvio é zero, tá? Não vou mexer na temperatura de entrada. Se o Q dá um pulo de 30%, quanto que seria o valor final de T de desvio? Vai somar, então, aquele 3,9? Não. Ou Aqui, 9, deixa eu... né? Não sei. Aqui, ó. Calma, calma. Aqui, ó. Estão vendo essa equação aqui de regime permanente? Sim? Se você olha para essa equação aí e você diz a temperatura T de regime permanente, ela vai variar com o calor. Sim, esse calor ele vai ter um degrau lá dos 30%. Você vai chegar em um novo valor de temperatura T, sem que a temperatura I, TI, de fluxo de entrada varie. Então, tu vai usar a Eu, equação eu estou do entrando, regime estou entrando em um novo permanente. regime permanente. Oi? Você vai usar a equação do regime permanente e colocar o valor do Q depois do pulso. Isso, o pulso aconteceu. Eu já sei quanto que é esse meu novo Q que aconteceu, né? Que era 30% mais do que era antes. E aí o sistema vai se estabelecer novamente em um novo valor de regime permanente. Tá certo? Então, é como se eu estivesse analisando agora que nessa equação que eu circulei de amarelo ali, no novo regime permanente, o TI barra ali, é como se eu tivesse agora nessa equação as variáveis com desvio. Então, eu teria TI barra de desvios, T barra de desvio e calor de desvio. O TI barra de desvio é zero, porque ele não variou. E aí eu vou ficar somente com dois termos, que é o WCT barra de desvio mais o Q barra de desvio. O Q barra de desvio é o que eu acabei de achar, naqueles 30% que ele aumentou, e eu vou encontrar então a variável T. Nesta equação aqui, esse aqui eu conheço, e vou encontrar este aqui, onde esta primeira parcela aqui não vai existir, porque o TI barra de desvio não existe.
A parte B do exercício faz exatamente isto, a parte C, perdão, a parte C do exercício faz exatamente isto com o calor, tá? Eu vou deixar aqui para não confundir essa parte, mas porque eu estava querendo, a forma direta é de simplesmente dizer que são 5 tal. Se não fosse fazer assim, se fosse fazer na mão, é assim como eu estou dizendo para vocês, você tem que encontrar primeiro aqui quanto seria a temperatura no novo regime permanente, que é essa T barra, com esta fórmula de regime permanente aqui, e conhecendo ela, então vocês vêm para cá, para esta equação, onde a incógnita é o tempo t, e vocês conhecem tudo, inclusive esta temperatura aqui do novo regime permanente que vocês encontraram lá naquela equação de onde eu acabo de vir acima. Beleza? Parte... Ah, tá. Outra forma aqui que a gente pode ter de encontrar esses 9 graus ali que ele estava falando é usando o teorema do valor final. Então, olha só. Se eu tenho esta equação em Laplace, tá? Se eu tenho esta equação aqui do começo do slide aí, da tela, e me dizem, beleza, o calor sofre um step de 30%. Eu conheço o tal, conheço o K. A temperatura de desvio inicial não acontece, ela permanece no mesmo valor, portanto não há desvio, ela é zero. Então todo esse termo ali se zera. A pergunta qual vai ser o valor final? Tá certo? O que a gente estava conversando agora, né? Qual vai ser o valor final da temperatura se isso aí acontecer? Então, se você já tem essa função aqui, onde está a minha função? Olha nessa equação aqui. Tá certo? Se eu quero saber, essa equação em Laplace, saída é a temperatura de desvio e a entrada é o calor de desvio. Se o calor de desvio sofre um step, que está aqui colocado, de 9 vezes 10 na 6, o que vai acontecer com a temperatura de desvio quando passar muito tempo? Né? Ou seja, quando o tempo for para infinito. Então, você pode aplicar nessa equação o teorema do valor final de Laplace. Como é que fica o teorema de valor final de Laplace nessa equação? Chamar essa equação da equação asterístico azul. Como que fica? Vamos lá, Francine. Lembra como que é o teorema do valor final? Eu lembro que tem o limite, prof. O que diz o teorema do valor final? Tá, o teorema do valor final de Laplace diz assim: se você quer saber quanto que a função f vale no tempo quando o tempo tende a infinito, ou melhor, né, você pode fazer ela vamos fazer com o limite aqui. Quanto que é o limite de f quando o tempo tende a infinito, você pode fazer, né, ou pode aproximar se quiser. Né? Aproximadamente é a mesma coisa que... Esse aqui é f de t, tá? F de t quando o tempo tende a infinito. Aproximadamente é igual ao limite da função f em Laplace, né, que é o f de s, multiplicado por s, quando o s tende a zero. Então, eu quero saber, nessa bola azul ali do asterisco, eu quero saber para quanto que vai o t de desvio, o t', quando o calor tem esse degrau ali de 9 vezes 10 na 6, para quanto que o t de desvio tende quando passar muito tempo, quando o t for para infinito. Então, eu posso, usando o teorema do valor final, pegar esse t de s que eu tenho pronto ali e multiplicar ele por s,
tá? Este S que está aqui, ó. Opa. Este S que está aqui, multiplico a função asterisco ali por S e faço o S tender a zero. Quanto que vai ficar, então? Então, eu vou ter o limite de t de desvio no tempo, quando o tempo tende a infinito, é praticamente a mesma coisa que o limite da função em S. Quanto que é a função em F? Em S. Tá, vamos fazer aqui devagar. O limite de t em S vezes S com o S tendendo a zero. Então, eu vou ter o limite de K sobre tal S mais 1 vezes 1 sobre S vezes 0,9 vezes 10 na 7 vezes S, certo? Esse último S aí é aquele lá. Com o limite disto aqui com o S tendendo a zero. Quanto que dá? Se o S tende a zero, então, antes de fazer o S tender a zero, eu vou cortar aqui este S com este S, e este S aqui vai tender a zero, então vai ficar quanto? Vai ficar K. Deu uma travada, um segundo. K sobre. Este tal S vai se zerar, né? Vai ficar somente um 1 aqui. Vezes 0,9 vezes 10 na 7. Tá certo? Isto aqui vai ser a temperatura de desvio com o tempo, né? Digamos que com o tempo tendendo a infinito. Que esta resposta aqui é a mesma resposta que vocês vão obter se vocês pegam esta equação aqui, esta equação amarela aqui, e fazem o que eu estava dizendo. Vão analisar um novo regime permanente. Então, o TI barra ali, ele vai se cancelar, porque não existe, seria um TI barra de desvio, né, para o seguinte regime permanente, e vocês vão ficar somente com o segundo dos dois termos ali, ó, o menos WCT e o Q. Aí, quando você isolar o T, o que você vai obter é exatamente 1 sobre WC vezes Q, que é exatamente a mesma coisa que você vai obter aqui. Prof, Quanto que vale, você lembra quanto que vale o K? Era 1 sobre WC, não era algo assim? Era 10 a 6, eu acho. Mas, aqui, ó. é 9 Aqui, ó. vezes 10 Isso, 6. isso que era 1 sobre WC, né? Porque eu tô dizendo que é a mesma coisa de lá de cima. Exatamente. Esse 1 vezes 10 dá menos 6. Então, você tem aqui 1 vezes 10 dá menos 6 vezes 0,9, ou melhor, Ctrl V. 9 vezes 10 na 6 sobre 1. Dá quanto isso aí? Quanto que é? Dá essa continha? 9. Que são os 9 graus Celsius os 9 graus da temperatura de desvio. Agora eu pergunto. 9 graus Celsius. Francine, quanto que é
esta temperatura aqui, onde o sistema vai se estabelecer outra vez? 139. Muito bem. 109 graus Celsius. É isso aí. Então, se ele vai se estabelecer em 139, se ele saiu de 130 e vai se estabelecer em 139, o pulo dele de 100 foi de 9 graus. Se eu quero saber de forma estrita, em que tempo que ele chegou em 99%, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o 99% de 9, tá certo? Que vai dar 99% de 9, sei lá, vai dar quase 9, vai dar um número bem pequenininho. E aí eu vou pegar esse número e colocar aqui. Aqui. Isto aqui é o 99% vezes 9 graus Celsius. Tá certo? Aí, com esse número, eu venho e coloco, encontro o t de desvio. E conhecendo o t de desvio, eu venho nessa equação vermelha aqui e calculo o meu tempo. De acordo? Dúvidas? Vamos para a última parte, então, a parte C. O que diz a parte C que eu quero? O que ele quer saber na parte C? Vamos lá. Quem que tem os olhos azuis aí mesmo para fazer a tradução? Joana, Luizy. O que pergunta na parte Os meus C? são bem castanhos. Ah, aqui, ó, parte C. O que é a pergunta da parte C? Ele. Deixa eu ver. Tá no regime permanente. E aí a temperatura de entrada, o TI, ele sofre um degrau de 100 para 120. Aí ele pede o tempo. O tempo. Que daí a temperatura de saída vai de 130 para 135. Isso, então é muito parecido, né? Só que agora estamos fazendo com outra entrada diferente, né? Então agora o que nós temos? Eu tenho aqui T, TI e Q. O Q, lembra qual era o valor inicial do Q? Era 3 vezes 10 na 7, né? Estava em 3 vezes 10 na 7. O valor inicial do TI era 100 e o valor inicial do T era 130. O que aconteceu? Agora na parte C do exercício ele diz, olha, o calor que estava em 130, 3 vezes 10 na 7, ele continuou, não variou. A temperatura TI que estava em 100, ela deu um pulo de... Ela estava em 100 e deu um pulo de 20 graus, é isso? Isso. 120, passou para 120. E ele quer pergunta o que aconteceu com a temperatura de saída que estava em 130, o que aconteceu com ela, né? Não, aconteceu com ela não, ele está perguntando, essa temperatura, ela aumentou e de repente chegou em 135. Eu não sei a curva dela, mas deve ser algo assim, ó. Ele está em 130 e ele fez talvez assim, e em algum momento ela chegou a 135. E ele quer saber quando que foi esse tempo. Quando que esse tempo aconteceu? Quanto tempo levou para que chegasse em 135 graus? Tá entendido qual é a pergunta do problema, né? Essa é a questão. Beleza, então vamos lá. Eu já tenho quase tudo pronto para fazer isso aqui. Então vamos com a seguinte aí. Quem é a seguinte voluntária? Joana, tu mesma, Joana Luiz. Vamos lá, o que eu faço então para resolver esse problema? Essa parte. Oi. Oi, tô pensando.
Vai colocar na equação, aí eu vou ter um TI de desvio de 20 graus e um... Essa equação aí, tá vendo a equação aí? Isso. Aí Tá, agora então, o meu Q quanto, de quanto vai desvio, ser esse TI, então, tu falasse? Quanto que vai ser esse 20 TI? graus. Sim, mas eu tô em Laplace, tá? Quanto que é 20 graus em Laplace? Olha para o texto, importante aqui, ó. Como foi a mudança de 100 para 120? É um degrau, O que é isso aqui? O que significa isso aqui? que é um degrau. Mas o que significa isso aí em English? É de repente, De repentinamente. repente, exatamente. Então, é um degrau. Então, como se traduz isso aqui em 20 quê? Sobre S, Uhum. Vezes 1 sobre S, porque é um degrau. Ele deu um pulo de 20 graus. Perfeito. Quanto que é este Q de desvio aqui? vai ser zero? Vai ser Ele zero. não Muito bem comentou. pela confiança aí, pela resposta confiante. Zero. Então, essa parte do Q cai fora, porque o calor se mantém constante, não varia, não há desvio. E agora o que que eu tenho que fazer? Já tenho aqui, eu só tenho que voltar para o tempo. De acordo? Isso. Voltar para o tempo aqui tá na mão, né? É bem parecido. Na realidade, eu comecei fazendo um exercício meu que não era para fazer, mas nesta parte aqui, vou voltar para o tempo. Que fórmula que eu uso? Ai, deixa eu ver. 1 sobre tal S mais 1 é a 6. Não, não. Olha lá como que vai ficar a tua equação, tá? Vou escrever aqui, vai dar uma bagunçada, mas eu vou escrever aqui, ó. A tua equação vai ficar T de desvio. Segundo. A tua equação vai ficar T de desvio é igual a 1 sobre tal Ah, é S porque mais tem o do... Tem que multiplicar por 1 sobre S. isso, exatamente. Aí é a 13, então. É a 13, né? Então vou ir lá para baixo para não bagunçar aqui. Então na parte C, fórmula 13, né? Eu tenho então T é igual a 1 sobre tal S mais 1 vezes 20 sobre S. Fazendo a antitransformada, Laplace dá menos 1 com a fórmula 13. Chegou aonde? Que a temperatura, agora é temperatura no tempo, tá? Aqui era em S. Agora a temperatura no tempo de desvio é igual a quanto? 20 vezes 1 menos E elevado na menos T sobre tal. Que ali é aquela... Tal a gente conhece, né? Tal Sim. é 1,8 horas, né? Esse tal aí é 1,8 horas, a gente já tinha resolvido isso aí. Beleza, qual que é a pergunta do exercício mesmo? Lembra? O tempo. Então, o que que eu faço com essa equação agora? Eu sei o meu T de desvio, que é 5 graus. E aí eu aplico e isolo o tempo T de desvio é 5 graus. De onde saiu isso aí? da pergunta. Pergunta, né? Então, essa temperatura de saída aqui, ela na realidade é 135 menos 130, vai ser então 5 graus Celsius, beleza? A minha incógnita aqui é quem mesmo? O tempo. O tempo. Então, esta aqui é a minha incógnita. Uma equação com uma incógnita, é isso? Uma equação com uma incógnita. 5 é igual, ou 5 sobre 20 é igual a 1, ou melhor, a menos 1. Tá, vamos devagar. Igual a 1.
menos E na menos T sobre 1,8. Quanto que dá isso aqui? Isso aqui é igual a 5/20, é 1/4, que é 0,25, né? 0,25 menos 1, vou trazer aquele 1 para cá, igual a menos E na menos T sobre 1,8. 1,8. Isso aqui vai ser igual, então, a menos 0,75, igual a menos E na menos T sobre 1,8. Multiplicando tudo por menos 1, posso dizer, então, que mais aqui, e que, no final das contas, então, logaritmo natural de 0,75 é igual a menos T sobre 1,8. Beleza, aí vocês fazem a continha e encontram o T. De acordo? Beleza. Eu tô indo bem devagar, tá? Eu tô parando bastante porque eu preciso que vocês entendam bem a sequência do esquema, porque daqui para frente eu já não vou ir tão devagar, mas basicamente é isso. Eu tenho essas questões destes passos aqui, ó, né? Equação da conservação, verificar se é linear. Se não é linear, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar por séries de Taylor. As variáveis de desvio vão sair automaticamente, tá certo? E aí pulo para o passo 3. Vou ter as variáveis de desvio. Se ela é linear, então eu avalio no regime permanente, subtraio uma equação da outra, encontro a variável de desvio. Aí vou para Laplace, né? Que é aquela equação que a gente tinha ali com várias entradas, a saída. E ali já fica tudo pronto, né? Porque ali naquela equação de Laplace eu posso fazer teorema do valor final se eu precisar, eu posso se a entrada, determinada entrada varia como uma rampa, varia como um step, sei lá, como ela variar, eu vou na tabela de Laplace, substituo ali, isolo a saída de Laplace, volto para o tempo. Aqui no caso ali, o corrigir para o desvio significa, nesse exercício não precisou, mas se a gente precisasse saber o valor de alguma variável, lembrem que a gente está fazendo tudo isso para variáveis de desvio, então lá no final eu tenho que somar o valor da variável de regime permanente. De acordo? Eu vou pedir para vocês darem uma olhada, uma lida, tá certo? Na seção 522 e na seção 523, tá certo? Principalmente na equação 523, na seção 523, eu quero que vocês lembrem uma coisa com relação a uma coisa que a gente viu em instrumentação chamado de diagramas de Bode. Uma coisa que a gente chamava de resposta em frequência. Basicamente com relação ao seguinte. Veja só. Se você tem um sistema, tá? Se você tem um sistema de primeira ordem mesmo, pode ser, tá? A gente já viu que se você num sistema de primeira ordem, você aplica sobre ele uma entrada integral, vamos imaginar que a constante... Dei uma travada aqui. Que a constante a sensibilidade estática é 1. Então, em um determinado instante, imagina que você veio aqui até aqui a entrada, tá? E você deu um degrau. Você espera que na saída, se o sistema de primeira ordem, né, ele vai fazer o quê? O sistema de primeira ordem, ele vai estar ali na sua condição inicial e ele vai fazer algo assim. De acordo? Naquele instante ali, ele vai começar a subir. Se você pega um sistema de primeira ordem e aplica um sinal que oscila,
Em um determinado instante, esta é a entrada, tá? Isso aqui é entrada, input. Isso aqui é output. Input, output. Esse aqui é o tempo, né? O tempo rodando. Se você em um determinado instante começa a oscilar o sistema, o que seria, por exemplo, imagina nesse caso ali do tanque, que o calor, em vez de você colocar 30% mais nele, você coloca 30% mais, 30% menos, 30% mais, 30% menos. Então, o calor, seria este valor aqui, ele começa a oscilar. De acordo? O que você acha que vai acontecer com a temperatura do tanque se o calor começa a oscilar como se, imagine que isso aqui fosse um seno, tá? Um seno. O que você espera que aconteça com a temperatura de saída do tanque? Francine. Ele vai variar em 30, né? 30 para cima, 30 para baixo. Então. Eu não tô falando muito dos números, não. Eu só imagino que o que vai acontecer aqui, a temperatura, a saída, né? No caso aqui, a temperatura ela estava constante. E de repente você começou a mudar ali, ele deu aqui umas bagunçadas, tá? E depois, olha, se espera que ele comece também a oscilar. De acordo? Sim. A temperatura, o calor, ele vai ficar oscilando, sobe, desce, sobe, desce. Então a temperatura também vai ficar oscilando, sobe, desce, sobe, desce. Eu lembro de ter repetido aí nas aulas de instrumentação bastante, e quando você faz isso aí sobre um sistema, o que que acontece? Se você tem um sistema, agora vou fazer um gráfico com esses dois desenhos em um só gráfico, tá? Imaginando que o K é 1, ou seja, aqui, para não fazer um problema de escalas aqui. Então, vamos colocar a entrada aqui em vermelho. Isto aqui, ó, um seno entrando. O que você espera que aconteça no tempo com a saída é algo assim, ó. No começo, ela vai ser um pouco bagunçada aqui, tá? Mas depois, com o tempo, ela vai começar a oscilar também, só que com duas diferenças. Vocês lembram dessa história de duas diferenças? O atraso no tempo. Exatamente. Essa era uma diferença e a outra? Então ela vai ter um atraso, ó, por exemplo, a entrada que é a vermelha, ela vai acontecer e o pico, lembra, a entrada aqui no nosso caso é calor, tá? E a saída é temperatura. Então são variáveis diferentes. Eu só estou colocando no mesmo gráfico para observar o que acontece, tá? O calor é a entrada e a saída é a temperatura do líquido, tá certo? Do líquido no tanque. Então, quando o calor chegar no seu valor máximo, depois no regime permanente, tá? O que acontecer aqui é uma coisa um pouco incerta, não é tão incerta, a gente vai ver ela, mas eu estou mais preocupado com o que acontece depois de que as coisas se estabilizam, né? Então, quando as coisas se estabilizam, o que vai acontecer é que depois do pico de calor, vai passar um tempo e você vai ter o pico de temperatura no líquido. Esse tempo ali é o que a gente chama de defasagem aqui, né? Isso aqui é o que a gente chama de... Opa! É o atraso. Chamado de φ. E aqui neste gráfico, como eu estou trabalhando com o tempo, isso aqui φt, né? É o tempo em segundos de atraso. Quanto tempo passou enquanto que você teve o maior valor do calor e o maior valor da temperatura no tanque. E tem uma outra diferença. Ou seja, essas duas curvas não são exatamente iguais por duas coisas. Primeiro, porque uma está atrasada com relação à outra. E qual é a outra diferença? A amplitude. A amplitude, exatamente. Então, a outra diferença é que você vai ter uma amplitude aqui e uma amplitude aqui. Novamente, eu tô fazendo um exemplo em que o K seria 1, ou seja, que se a constante estática é 1, exatamente quando, se fosse tudo no País das Maravilhas, se não houvesse atraso e não houvesse variação na amplitude, então uma curva estaria exatamente em cima da outra. Mas o que acontece? A temperatura
ela não consegue chegar no seu valor máximo e ela chega atrasada, tá certo? Se você colocasse se o sistema fosse perfeito, a temperatura chegaria num valor máximo que é correspondente ao calor máximo e chegaria no mesmo instante, né? Se fosse um sistema super ótimo, ou seja, se o calor passasse rapidíssimo para o líquido, então a temperatura aumentaria tudo o que ela deveria aumentar e aconteceria no mesmo instante. Como é realidade, então o que acontece? A temperatura do líquido ela demora em ter o pico máximo, depois de que o pico máximo do calor acontece, e ainda ela não chega a todo o valor que deveria chegar. E a gente observava lá uma outra questão, só para fechar aqui o meu. Porque vocês vão ver isso na seção 5.2.3. É o que? Imagina que essa entrada agora, em vez de ser assim, ela fosse mais rápida. Opa. Ela fosse, né, em vez de ser assim tão lenta, ela seria mais rápida. O que acontece com a saída? O que vocês imaginam? Se a entrada é mais rápida, a saída ela vai ter maior ou menor atraso? Se eu faço com que a minha entrada tenha uma oscilação mais rápida. Ela não vai identificar todas essas mudanças, então eu acho que vai ser mais atrasado. Ela vai ir mais atrasada, exatamente. Então, aqui, ó, quando você subir aqui o valor máximo, este valor aqui, ó, aqui no desenho não vai significar, tá? Mas este atraso aqui vai ser maior que o atraso daqui. Porque eu estou tendo mais dificuldade para seguir a saída verde, tem mais dificuldade em seguir a entrada vermelha. Então você começa a variar muito mais rápido, com maior frequência, aí a onda verde ela vai ficando atrasada. E também a amplitude dela vai se perder, porque quando eu já estou chegando lá em cima, a entrada desce. Aí a saída verde quer seguir a entrada, né? Então, como eu vejo que ela já está descendo, eu meio que me arrependo de continuar subindo e aí começo a descer. E aí, esta sequência aqui vai fazer com que a minha amplitude seja ainda mais diferente da amplitude da entrada. Então, essas duas variações, essas duas coisas, vocês têm que ter em mente quando derem a lida ali na seção 5.2.3. Que é isso, a gente pegou um sistema de primeira ordem, pegamos hoje, né, na aula passada, e colocamos na entrada dele um degrau. E analisamos, fizemos o exemplo. Agora o que a gente vai fazer é pegar o sistema de primeira ordem, colocar na entrada uma rampa, um sistema de primeira ordem, colocar na entrada um seno, que é um caso disso aqui, né? E depois a gente vai fazer as mesmas coisas para um sistema de segunda ordem. Um degrau, uma rampa e um seno em analisar os tipos de respostas. Beleza, é isso aí, pessoal. Então, dê uma lida aí nessas duas sessões para a gente avançar, principalmente vejam como passar da equação 525 para a equação 526, tá certo? Tarefa, como passar da equação 525 para a equação 526 e o que as coisas significam, tá? Verifiquem bem o que está acontecendo ali, qual é o significado das coisas. Tá certo? Era isso aí. Alguma outra dúvida, alguma questão? Vamos deixar por aqui então, que já passou um pouco o horário. Beleza, então? Ok, Certo, valeu aí obrigada. Tchau, pela tchau. presença e estamos conversando aí. Qualquer dúvida, mandem aí um e-mail, uma mensagem. Conversamos. Tchau, prof. Bom final de semana. Falou, tchau, tchau. Valeu, tchau, prof. Tchau, tchau.